13h52 da manhã. So we're gonna be serious about the Lord's business. Pô, cara, eu vou Rolex pra treinar. É isso, cara. So looking at it, bro, we gotta go ahead and get in at least 10,000. Like, Esse cara É isso? Hã? Esse cara aí Não é, tá louco, cara. Acordar 13h50 da manhã. Por que será que ele viralizou tanto, cara? Cara, eu acho que é porque a galera começou a meio que replicar esse vídeo. É, acho que foi a parada da água, né? É, acho que sim. E acho que o cara também é fortaço, né? É. Acho que isso pega bem. A casa dele é muito bonita, ele entra nos carros bonitão e ele faz um negócio muito agradável sonoramente. Como é que chama? ASMR. Ou ele correndo, eu acho engraçado também. É, e aí destampando a pasta de dente. É isso, cara. Nem sei o que eu vou falar nisso daqui, né? O que eu posso falar pra você é uma rotina que de fato tenha eficiência, né? É uma rotina que de fato tem eficiência, uma rotina matinal que de fato tem eficiência. Primeiro, se você puder, seria muito interessante que você colocasse exercício físico no primeiro horário da manhã. Não precisa acordar às 13h50 ou sei lá, botar a cara no gelo, mas seria interessante você fazer exercício físico. Por quê? Quando a gente olha estudos sobre construção de hábitos e estudos sobre você conseguir fazer as coisas que estavam na sua agenda durante o dia, por alguma razão, que a gente poderia passar 5 horas especulando aqui, quando você coloca o exercício físico no início do dia, as coisas tendem a funcionar melhor no restante dele. Então você, por modificações fisiológicas, neuroquímicas, etc., você tem uma mudança de atividade do seu organismo que faz com que seja mais fácil, não sei se o seu humor fica melhor, acho que uma série de coisas acabam convergindo para você fazer as outras coisas do seu dia. Então, se possível, coloque exercício físico durante a manhã. Segundo ponto, exposição à luz natural. Não precisa se expor ao sol, mas se expõe à luz natural. Se possível, vá caminhando à academia, ou faça uma corrida, ou sente na varanda, ou sente próximo à janela, mas pegue luz natural no seu rosto, pelo menos por uns 20 minutinhos, porque essa é uma forma de você ligar, entre aspas, seus genes, chamado de genes clock, que são os genes envolvidos por regular o seu ciclo circadiano. Se você não se expõe à luz natural de manhã, esses genes não são, entre aspas, ativados e o seu ciclo circadiano vai começar com um delay. É por essa razão que se você acorda 8 da manhã, mas fica encerrado no quarto no escuro até meio-dia e se expõe à luz natural de meio-dia, para o seu cérebro o dia começou de meio-dia, entendeu? Ou pelo menos uma parte importante do seu cérebro, né? Isso faz com que você chegue à noite, esteja exausto, porque você acordou às 8 da manhã, mas está sem sono, porque ainda não fechou o ciclo necessário para você estar com sono. Então se expõe à luz natural. Seria muito importante que você, de alguma maneira, aí talvez possa intercalar nos dias com exercício ou não, que você faça pelo menos um período de leitura, em vez de você abrir o celular e ficar rolando o Instagram, o Twitter, ou o Reels, o TikTok, o YouTube, mas que você leia alguma coisa, pegue um livro aí que você gosta ou que sempre quis ler e comece a leitura desse livro para que você crie o hábito de ler e adquira algum conhecimento que envolve algum tipo de esforço um pouco maior e que demore para você entender aquele conteúdo por completo, porque isso é bom, né? Hoje em dia a gente tem muitos conteúdos superficiais que estão atrofiando a nossa capacidade de permanecer entendendo um conteúdo mais complexo e que demore mais para o atendimento se esgotar, né? Se fechar. Acho que é isso, cara. Ué, rapidão então, fazer uma pergunta aqui.
Acho que talvez isso seja uma dúvida do pessoal. Quando tu diz livro de conteúdo, tu tá falando necessariamente algo que, tipo, tu lê e estude, ou pode ser uma ficção rebuscada, por exemplo? Ficção, rebuscada. Pensa, se você for ler O Espadachim de Carvão, que é um livro do Afonso Solano, escritor brasileiro. Maravilhoso, inclusive. Cara, até você entender a história, e não é um livro grande, são 3, né, mas não é um livro grande. Até você ler, até você entender ou compreender a psicologia dos personagens, a construção dos cenários, o que está acontecendo, vai um tempo. É diferente de você ver um conteúdo superficial de 30 segundos. Essa é a ideia, não precisa ser um livro técnico. Tem esforço, então. Você tem que... Cara, você tem que compreender que aquilo ali você vai precisar fazer amanhã, depois da manhã, e talvez daqui a 2 meses você entenda o livro inteiro, ou compreenda a história inteira, entendeu? E assim, ó, não subestime o superpoder de ler 15 minutos por dia, cara. Parece pouco, mas se você conseguir ler 15 minutos por dia durante 1 ano, 2, você vai empilhando livros e livros e você vai ler mais do que a média da população. Na verdade, se você lê um livro, você já leu mais que a média da população. E uma coisa que, daí eu acho que você tem que me corrigir caso eu esteja falando uma besteira, mas como o cérebro da pessoa provavelmente não vai estar treinado para isso, ela não precisa começar lendo já o Dostoiévski. Não, pelo contrário. Ó, Começar com algo já mais simples. se você não é leitor, vou dizer aqui para você, se você não é leitor, evite Clarice Lispector, Guimarães Rosa, Lima Barreto, Machado de Assis, Graciliano Ramos, evite todos os russos, evite James Joyce, né, que é irlandês, evite também, evite Flaubert, evite Cervantes, evite Proust, evite Virginia Woolf, evite Garcia Marques, evite Vargas Llosa, evite. Não porque você é incapaz de compreender o conteúdo, mas a inserção no mundo da literatura é uma inserção que, se você não é um leitor, tem que ser uma inserção parecida com a inserção nos exercícios físicos. Você não vai começar correndo uma meia maratona. E o James Joyce, se você for ler Ulisses do James Joyce, vai ser como se fosse uma maratona carregando um tronco nas costas, estando em jejum por 5 dias. Tem um livro que ensina a entender esse Ulisses. Ulisses, sim. Eu estou escrevendo um livro de romance e um dos personagens do meu romance, não vou falar o nome dele, ele fez doutorado em Ulisses. Então, para escrever o livro, eu tive que ler Ulisses. E li o livro que explica Ulisses. E é um negócio monumental, assim, cara. Ulisses, primeiro, que é uma naba gigantesca para você terminar. Segundo, que é um livro que ele tem diferentes escritas, então cada capítulo tem um tipo de escrita, até que o último capítulo se encerre com o monólogo da esposa do Leopold Bloom, que ela escreve um capítulo inteiro que não tem um ponto, é um parágrafo só, o capítulo todo, e é um comentário de um vídeo do YouTube. Não tem pontuação, exatamente. Muito bom. E aí é difícil você compreender quando ela está falando, quando ela está narrando, quando ela está pensando, se ela está alucinando. É muito complexo. E aí tem capítulos que são escrita jornalística, muito mais fácil de você entender. O livro todo se passa em 1 dia só. Então o cara acorda de manhã e acaba de noite o livro. E é tipo 800 páginas. É só 1 dia. Dentro desse dia ele vai e volta no tempo. E foi uma tentativa do Ulisses, e aí dizem que mora a genialidade dele, foi uma tentativa do Ulisses, foi uma tentativa do James Joyce de recriar a Odisseia do Homero, que é a volta pós-guerra de Troia para casa, onde o guerreiro se perde, no poema de Homero, o guerreiro se perde e luta contra medusas e etc. Então ele narra a Odisseia do Homero, que é um dos poemas mais antigos que a gente tem, narra a volta do guerreiro embora, e narra essa volta toda desse 1 dia do cara voltando e tal. O James Joyce tentou fazer isso, só que narrando o dia de um homem comum, fazendo uma metáfora de que um dia de um homem comum pode ser uma guerra também, entendeu? E aí tem todas as questões psicológicas do ator principal, do personagem principal, que é o Leopold Bloom, na obra Ulisses. Então não comece com Ulisses, é um negócio assim que tem vários doutorados em cima do Ulisses, tem vários
mestrados feitos em cima de Ulisses. Não começa também com Clarice ou com Guimarães Rosa, não começa com os russos que imprimem um ritmo chamado de pré-fluxo de consciência, que é um tipo de escrita que você tem dificuldade, por exemplo, em Dostoiévski, de saber se o personagem está falando, ou se ele ou se é o narrador que está falando, ou se o personagem está pensando aquilo, ou se ele falou ou pensou, ou se ele pensou um pedaço e falou um pedaço. Então, sugiro que você comece com livros mais introdutórios, que é um bom exemplo de um livro que talvez seja bacana para você começar a sua experiência de leitura, e é um livro de literatura nacional que não é absurdamente difícil, O Espadachim de Carvão, do Afonso Solano. É um livro maravilhoso, cara, lindo, assim, maravilhoso de ler. Um livro sensorial, você parece que está vivendo dentro daquele cenário ali e você está apoiando aí um escritor contemporâneo brasileiro. Né, Mas tipo, você que lê bastante livro assim, imagino que isso deva acontecer porque eu acho que isso acontece com a maioria dos conteúdos que a gente consome, né? Tu vê valor nesse tipo de escrita diferente, quando não tem ponto, por exemplo, alguma coisa assim, algo que se difere da norma, tipo, da parada mais comum? Tu acha mais interessante de ler? Como assim ver valor? Você se atrai mais para ler algo assim ou para ler algo mais simples, por exemplo, hoje? Cara, eu entendo a tese da galera que escreveu com fluxo de consciência, por exemplo, o livro do Guimarães Rosa, que é entendido talvez como o principal livro do século passado da literatura brasileira e um dos maiores da literatura mundial, que é o Grande Sertão Veredas. Ele é o livro inteiro é um diálogo. O começo do livro tem um tracinho de diálogo e termina no final. E aí ele escreve do jeito dele, né? Você já leu? Já folhou? Não. Cara, ele que é tipo, meio que essa história do Rio Grande do Sul, assim. Não, de Minas Gerais. Ah, tá. É do Sertão Mineiro. Perdão. E só que assim, o jeito que ele escreve, cara, ele inventa palavras, que é o dialeto mineiro. E foda-se, entendeu? Se vire aí. Inclusive, o James Joyce, que escreveu Ulisses, falou que uma das formas do seu livro ser sucesso é você manter os críticos literários ocupados por muito tempo. E aí eles escrevem esse jeito todo diferentão, de fato foi impactante. A Clarice é assim também, você vê os livros da Clarice, cara, é dificílimo de entender. Então a tua tia que publica frases da Clarice Lispector dizendo que é da Clarice Lispector, provavelmente não é da Clarice Lispector. Dificílimo de entender, literatura super sofisticada. Lima Barreto, se você for ler como um autor do início do século, do início do século XX, ele é o português é diferente, né? Um português mais... umas palavras que a gente não usa mais. Assim, já é mais difícil. Machado de Assis, que dizem que, né, do século XIX, Dom Casmurro é um dos melhores livros da história. Então, cara, tem muito livro massa. Eu entendo a tese da galera que escreveu em Fluxo de Consciência. Por exemplo, o livro do Ulisses é um livro que é muito atribuído à era do modernismo, como um produto da modernidade. Mas veja, a modernidade é um tempo histórico que ninguém sabe direito quando que começou. E para definir modernidade também precisa de uns 30 doutorados para definir. Mas sim, entende-se que a modernidade começou quando houve principalmente a Revolução Industrial na Inglaterra e que existiu um êxodo do campo para a cidade. As pessoas começaram a sair do campo, ir para a cidade. A luz começou a existir à noite, as pessoas não temiam tanto mais a natureza como era na Idade Média, elas não eram mais submissas à natureza porque existia um avanço da ciência em compreender o que é a natureza, os eventos climáticos, os planetas, as eras copernicanas, o desenvolvimento da física newtoniana. Entende-se modernidade como esse momento, onde as pessoas começaram a ter uma soberania, né? O humano começou a ser soberano. E aí, obviamente, começou a existência do iluminismo, da época onde os sujeitos começaram a colocar o ser humano, a razão e a ciência como centro das atenções e tirando a ideia de que o Deus Todo-Poderoso é o cara que rege todo o universo, né? Legal que a gente começou com a rotina maquinal do cara lá, né? E tá chegando em modernidade e modernismo, mas foda-se, é legal esse tema. Então veio o iluminismo, e aí, como um reflexo da modernidade, como um reflexo desse... Aí veio a Revolução Francesa, enfim, teve uma série de eventos históricos, né? E aí, como um reflexo dessa modernidade, que era muito pautada em ciência, razão, lógica, quadrado, manufatura, fábricas, né? Fordismo, etc., existiu um evento
que foi produto disso, da modernidade, existiu um fenômeno artístico, cultural chamado modernismo. E o modernismo é entendido como o questionamento de razão, blocos, né, tudo bonitinho, estrutura, lógica, né, ciência. E aí dentro desse modernismo, na literatura, surgiram autores como James Joyce e Virginia Woolf, que eles basicamente falaram, não vai ser tudo redondinho, eu vou escrever sem ponto e foda-se, entendeu? Então é uma manifestação cultural que a sua época era perfeitamente compreensível. Aí depois veio o pós-modernismo, que se entende ali pela década de 60, 70, principalmente na França, que aí eles esticaram o chiclete. Aí veio caras, por exemplo, como Derrida, que eles dizem que não, o autor ele não escreveu o que ele quis escrever, ele escreveu outra coisa. Aí veio autores como Lacan, falando assim, não, Lacan um pouco antes, né? Lacan falando, não, o inconsciente freudiano é uma coisa maior, e aí a matemática não sei o quê. Aí veio autores como Foucault, falando, não, o cara que falou aquilo era porque ele estava num contexto que ele não queria dizer aquilo. Aí eles esticaram o chiclete dentro dessa lógica pós-modernista, e nada é arte. Aí veio Duchamp lá nos anos 20, botando uma privada como arte, aí hoje uma banana é arte. Aí, velho... É sempre tentando ver até onde vai, eu acho, né? E é sempre uma resposta ao período que estava ali, né? Por exemplo, a época na arte chamada Renascença foi um momento também ali no século... Principalmente na Itália, né? No século XV, XVI, XIV, XV, XVI. É difícil cravar quando isso começou. Se entende que foi mais ou menos por ali. Que eles resgataram pós-Idade Média. Inclusive, se você for ver a era da Idade Média, ela acaba... Tem 3 fatores que se entende-se como o fim da Idade Média, que foi o descobrimento das Américas, ali por 1500, a queda de Constantinopla, descobrimento das Américas, queda de Constantinopla e a Reforma Protestante de Martim Lutero. Entende-se que ali encerrou a Idade Média, uma época de escuridão, de trevas, etc. Por isso que se chama a Idade Média, né? E na Idade Média teve a arte e o movimento artístico e cultural de uma maneira geral, queimaram muitos livros, perseguiram os intelectuais e tal. Na verdade, né? Não só arte. Né? E aí... Teve parados, né? Isso, exatamente. Pós-Idade Média, ressurgiu o movimento artístico que chamam de Renascença, que eles buscaram de novo a influência dos gregos pintando corpos, né, nas estátuas. Fazendo as esculturas. Isso. Então é sempre um negócio do seu tempo, né, cara? Agora, como a gente veio parar nisso dos livros, né? Então leia aí de manhã, aí ó, fizemos uma digressão gigantesca aqui para você ler um livro. Leia um livro, pega aí um livro mais tranquilo, leia e conforme você for galgando e entendendo os livros, você pode ir avançando aí na sua leitura. Fechou? Inscreva-se no canal e nos vemos no próximo vídeo. E deixe seu like.